porque eu apanhava todos os dias. Eu não lembro de um dia que eu não apanhei, e não só uma vez por dia. Então era assim, era demais e eu achava que aquilo estava errado. Tu não tinha como sair daquilo, ou tu escolhia ficar pra baixo, ou tu escolhia se fortalecer. Teve até uma situação uma vez, eu lembro. Olá, estamos de volta com Sem Título, um projeto que, assim como a arte, pode ao mesmo tempo ser efêmero e eterno. Eu sou a Pauline. Eu sou a Isadora e hoje a gente está com uma convidada muito especial. Para quem ainda não sabe, nesse projeto eu e a Pauline a gente é cunhada e essa é a nossa sogra! A Bi! É isso aí! Alguns me conhecem por Bi. Então já se apresenta, fala teu nome, de onde tu veio. Tá bom, então. Na verdade, meu nome é Brígida e eu acho que desde sempre, porque minhas irmãs começaram a me chamar de Bi, então ficou Bi. E é vovó Bi, tia Bi, a Bi, e aí ficou Bi. Acho que é mais fácil para as crianças também, né? Porque Brígida é uma bem... Às vezes até pode ser que aprendam a chamar primeiro Bi do que mamãe e papai. Às vezes pode acontecer, porque é mais fácil. E eu sou aqui de Criciúma, nasci, me criei aqui, só saí de Criciúma para alguns passeios ou viagens, mas sempre aqui, sou daqui mesmo. Em maio, no mês das mães, né, a gente entrevistou as nossas mães, né, a Berenice e a Kátia, e a gente queria muito entrevistar a Bi no mês do mês das mães, porque a Bi, querendo ou não, também é uma mãe para nós, né, Isa? Que mora na nossa cidade, as nossas mães não moram na nossa cidade. Então a Bi que a gente corre. A mãe da Pauline mora em Araranguá e minha mãe mora em Floripa. Então aqui em Criciúma a gente sempre corre pra Bi, né? Isso. Mas a Bi tava viajando. Logo mais ela vai falar sobre essas viagens dela. Porque ela é muito chique. Ela fala inglês fluentemente. Excuse me! Umas palavras e o resto mímica. Lavar as mãos. E assim vai. Mas é isso aí. Tá, mas vamos falar um pouquinho da tua história antes de chegar nas viagens, né? Tá. Viagens? Como? Viajar. Porque é uma pessoa viajar. Tá bom. Mas tem gente que nunca saiu da sua própria cidade. Então só o fato de sair da cidade já é uma viagem. Não é verdade. Então eu sou bem viajada. Tá vendo? Mas assim, me conta um pouquinho da tua infância. Tu tem quantos irmãos? Como é que é isso? Então, eu sou a mais velha de 5 irmãos. Nós somos em 4 mulheres. Eu nasci, na verdade, amanhã eu tô de aniversário, né? Dia 26 de agosto. E aí eu nasci no dia 26 e no ano seguinte, no dia 18 de agosto, uma semana antes de eu completar um ano, a mãe teve segunda filha. Bem seguida. Então, essa semana, eu e minha irmã temos a mesma idade. Nós estamos com 56 anos. Que legal. Amanhã eu que faço... doido, né? Muito. Dá para até fazer uma charadinha. Quem sou eu? Temos a mesma idade e não somos gêmeas. E somos filhas do mesmo pai e mesma mãe. Pois é, né? Não é? Quem sou eu? A Brígida e a Belga. Durante uma semana a gente tem a mesma idade. Enfim, e aí depois de um ano, no ano seguinte, a minha irmã nasceu, só que em novembro. A Benilde nasceu em novembro. E depois deu um espaço de 2 anos, a Brenir nasceu dia 11 de agosto. Então somos 3 irmãs de agosto. Mas assim, é bem juntinho um do outro. Né? Um ano de diferença e depois a Benilde para Brenir são 2 anos. Depois deu um espaço de 10 ou 11 anos, se não me engano, e aí veio Eduardo. Então tem um rapaz, é o caçula e... A raspa do pote? A mãe acho que devia ter 40 anos, 41, quando ela teve Eduardo. Isso. E aí, é isso. Então, somos em 5. As B. Os missionários, né? Na igreja eles sempre diziam, eles confundiam, não sabia quem era a Brígida, quem era a Belga, quem era a Breni. Então eles diziam B1, B2, B3, B4, melhor assim. Engraçado que antigamente as famílias tinham mania de colocar tudo com a mesma letra, porque o do meu pai é tudo com A,
Delcia de Soldado. E o da minha mãe, tudo com B, Berenice. E o teu também, tudo com B. Tudo com Mas B. não é só antigamente, né? Tem gente que ainda hoje em dia faz. Mas eu não vejo o tanto, Dudu, assim. o irmão mais novo Ele seguiu a Davi, tradição ali tá seguindo a da tradição, da né? geração boomer. Amon, Alexa e Abby. Abby, É. que escreve Abby, mas assim fala. É, isso mesmo. E é assim, a nossa infância, a gente passou assim por era bem difícil, né? Porque criar 4 filhos, enfim, né? De 4 mulheres, o pai queria sempre um filho, né? E cada ano vinha uma menina. Ele já foi ficando meio assim, achou que não estava certo. Acabou que aí todo serviço, tudo que precisava um homem fazer, ele colocava a gente, né? Então, eu por ser mais velha, então eu sempre... Mas aí sempre Trabalhar. mais. Tinha que sofrer mais, trabalhar mais. E se alguma das irmãs não fizesse alguma coisa certo, quem levava a bronca ou quem apanhava era eu, porque eu tinha que cuidar para não deixar elas fazer coisa errada. E assim era, né? Então... Mas assim, pelo menos quem tem bastante irmão, eu tô falando isso porque eu também tenho 4 irmãos, né? 2 meninas, 2 meninos. A gente sempre tem os amigos já pronto, desde que nasceu, né? Então, desde que a gente tem, tipo, a gente tem aqueles parceiros do crime, as amizades, amiguinhos, que é as irmãs e os irmãos, assim, é muito engraçado isso. Ai, vamos fazer um não sei o que. Cumplicidade. Sim, acontecia isso. Alguma coisa que a gente aprontava, as 4 faziam alguma coisa, aí às vezes o pai chegava, ou o pai acordava, ela já saiu. A Bi fez isso, fez aquilo. Não, mas ela só era Então isso aí não é cumplicidade, isso aí não é parceria. Lá na minha casa é diferente, se alguma falasse, ia pessoal. Aí a Bi entrava, né? Entrava pra... E aí eu fazer o quê, né? São os ossos do ofício de uma irmã mais velha. De uma irmã mais velha. É que também, querendo ou não, a questão da idade, por ser mais imaturo, né? Não vai na maldade, né? Não, vai só no não. realmente. A culpa é fulana dela. deixou. Ela deixou. Não por maldade, eu sei Sim, que não. E hoje em dia também, muitas vezes, isso é uma estatística minha, né? Eu criei no meu instituto. Pra quem não sabe, a Bi tem as estatísticas dela. Eu acredito que, sei lá, 90% dos problemas de relacionamento é a falha na comunicação. Porque às vezes a gente quer falar uma coisa, não consegue se expressar direito, ou às vezes até tenta e a outra pessoa entende de outra forma. Mas não era pra isso. Às vezes só quer passar a tua opinião e a pessoa que tá do outro lado encara como algo pessoal. E não é nada pessoal, né? Só quer demonstrar a tua opinião. Eu acho isso super interessante, porque assim, às vezes a gente, uma coisa que pra mim é mega sentimental, ou tipo, me afetaria muito, pra pessoa talvez que tá falando é só... comentário, entendeu? Mas por a gente não conhecer o interior da pessoa por completo, né? Por mais que a gente viva anos, como no caso dos irmãos juntos, ou marido, ou amiga, por mais que a gente conheça a pessoa por muitos anos, a gente nunca sabe o que passa na cabeça dela. Então, às vezes a gente faz alguma coisa, ou fazem com a gente uma coisa que parece o fim do mundo, mas pra pessoa foi só uma conversa normal de um dia normal, né? Isso é absurdo, como a perspectiva muda a experiência, né? É verdade. E é coisas que a gente vai aprendendo com convivência com as pessoas, né? Aprendendo a cada pessoa tem o seu jeito, a maneira de receber, de lidar e falar com as coisas. Mas são coisas, às vezes, até recentemente a gente foi numa palestra na igreja para jovens e crianças. Lá, né? Isso, uma psicóloga falar. E às vezes, na verdade, a gente nem aprendeu a maneira como se expressar bem. Sim. Então, às vezes, vai ter pessoas que vão se expressar de uma maneira mais grosseira, né? Que não deveria. E aí, isso também acarreta, como tu falou, o problema é a comunicação. Eu também acredito nessa tua estatística aí. Essa tua estatística eu acho que tá Tá mais boa, tá boa. certo. Mas às vezes é isso, daí cria-se um problema maior do que poderia ter sido resolvido com uma conversa mais simples, né? Então, acho que comunicação é um problema. E para isso, eu trouxe isso para minha vida desde que eu me lembro, assim, desde a infância, porque eu via nisso uma maneira da pessoa falar, não querendo ofender, mas ofendia. E aí eu ficava pensando, mas eu acho que ela não queria falar isso. Eu sempre pensava assim. Às vezes no colégio, brigaram 2 meninas lá e discutiram, mas por quê? Porque a fulana não sei o que, não sei o que. Mas ela falou isso, às vezes falou por falar. Não, mas ela falou porque ela queria me ofender. Não,
mas eu acho que não é, tá? Conversa lá com ela pra ver se é. É que Então ser eu humano pensava assim, tem a assim. terrível tendência a achar que ele é o centro do mundo sempre, né? Aham. E aí eu imaginava nisso. E em casa a mesma coisa. Daí, assim, chegava alguma situação em casa, o marido e tal, e a esposa, aí fala alguma coisa, e eu pensava, não, é só porque tá nervoso, tá falando isso. Não é isso que ele quer dizer. Então eu sempre pensava isso. Mas E eu acho que tu aprendeu isso cedo, viu? Foi. Porque eu aprendi isso, assim, depois que eu casei. Porque quando eu era jovem, até no começo do casamento, eu me lembro agora, assim, de algumas situações que eu penso, minha nossa, Isadora, nada a ver, né? Nada a ver. Não, no sentido, assim, de que a última coisa que a pessoa tava pensando era se tu ia ficar magoado ou não, né? Por mais que, claro, eu acredito muito que, tá, tudo bem, se ofender é uma escolha, mas também ofender os outros também é uma escolha. A gente pode se policiar pra não tentar não ofender os Sim. outros ao máximo, né? Mas a maioria das pessoas tá tão focada nos seus próprios problemas, nas dificuldades que teve no dia, no cansaço que teve, que no fundo tudo que ela bota pra fora tem muito mais a ver com o que ela tá passando, com a situação dela, do que com você. Né? No filme do Frozen 2, tem uma hora que o Christoph quer pedir em casamento a Anna, né, que é uma das irmãs, e elas estão na floresta, ele já tentou pedir, mas ele é muito sem jeito com as palavras, daí ele fala assim, ó, em outras circunstâncias dela, em outras circunstâncias, com outra pessoa? Aí ele fala, não, caso a gente tá aqui na floresta, caso a gente Nossa, morra, ele é muito tá dizendo que a gente vai morrer. Então, tipo assim... Leva muito. Ele é mais do suave e ela tudo pro extremo, né? Mas, tipo assim, ela já... Nossa, ela pensava um jeito, ele falava uma coisa, mas ela entendia outra. Então, às vezes, isso acontece realmente, né? Por isso que eu penso, né, que quando a gente quer falar alguma coisa, pensa bem no que vai falar, porque muitas vezes o que a gente diz não é aquilo que a gente tá sentindo, né? Então, o exemplo que a gente até deu nessa mesma palestra, né, falando a respeito de criação dos filhos e tal. Por que um pai ou uma mãe tem que falar exatamente, tem que cuidar no que vai falar, porque o filho vai acreditar naquilo que tu tá dizendo, né? Porque então, a criança não tem esse discernimento, não, né? porque assim, tu vai... E isso, quando os guris já eram pequenos, né? Depois que eu casei, tive filhos, eles eram pequenos, eu ficava imaginando, não posso chamar eles de tanso, de burro, porque ele não é. E aí, se eu falar isso, Ele vai ele vai acreditar e ele vai crescer achando que é. Já é difícil pro adulto distinguir, por exemplo, numa situação de trabalho, de coisa com o chefe, se a pessoa tá sendo grosseira, se ela acha isso mesmo. Ela imagina pra uma criança, assim, na rotina, né? Mais ainda. Então, aí eu levantei essa questão e eu disse, como que um pai vai dizer, tu faz isso, porque se tu não fizer isso que eu tô te mandando, eu vou te quebrar todinho. Como é que Não, pode? Ou eu vou te matar. E tem muitos pais E aí que acredita, falam né? isso, né? E aí sabe, e depois ele acredita, e aí ele pensa, Não aconteceu, ele não me quebrou, ele não me matou, não vou mudar um então eu vou comportamento. fazer como eu quero, porque ele não vai cumprir o que ele falou. E aí chega na vida real, com relacionamentos na escola, na faculdade, no trabalho, coisa. As pessoas cumprem o que falam, aí não consegue ter uma vida social agradável, porque tá sempre assim, mas lá em casa não é assim, né? Tipo, né? E também aquela questão de não parar no emprego, não parar no relacionamento, ficar pulando de galho em galho, porque nunca se encontra, sempre quer aquela solução que nunca aparece. Que não existe. Uma coisa que me ajudou muito a entender isso foi aquele livro 5 Linguagens do Amor. Eu não sei o nome do autor agora, mas eu mando a foto pra tu. Mas esse livro é muito legal, que ele fala que cada pessoa tem um tipo de linguagem diferente, tanto pra expressar o amor quanto pra receber o amor. E é por isso que muitos casamentos hoje em dia não dão certo. Assim, o livro dele é fantástico. Porque não entendem a linguagem do outro. E aí tem a linguagem da palavra de afirmação, contato físico, presentes, tempos de serviço e o Tempo outro... de qualidade. Serviço e tempo de qualidade. Então, cada pessoa tem. Então, por exemplo, eu já percebi que eu sou uma pessoa que eu demonstro amor por serviço. Então, se eu fiz alguma coisa, já o Paulo é contato físico total, entendeu? Então, assim, como que a gente pode equilibrar isso? E não só em relacionamentos amorosos, com os filhos, com os pais, com os avós, com os amigos, que é essa questão de trabalhar a comunicação mesmo, né? Porque eu não gosto, se alguém me dá um presente, eu vou ficar muito feliz, mas tem gente que prefere sair pra jantar, né? Do que eu receber um presente. Mas assim, eu tenho uma pergunta, né? Tu e talvez os nossos pais, eles vieram de uma geração em que a criação ela foi muito rígida. Ela foi até pouco terrível, violenta. né? Violenta mesmo. Sim. Violenta não só no físico, mas nas palavras e tudo mais. Não tinha esse abraço, esse contato físico, né? Eu te amo que a gente fala todo dia praticamente para as crianças, enfim. Mudou muito. Mas essa criação rígida, tu acha que ela...
ela foi importante pra ti se tornar a pessoa que tu é hoje? Ou tu pensa que poderia ter sido diferente? Em termos, muito do que eu passei mudou meu caráter e como eu sou hoje. De né? não ser aquilo. De não ver que daquela forma, muitas vezes, porque eu apanhava todos os dias. Eu não lembro de um dia que eu não apanhei, e não só uma vez por dia. Então era assim, era demais e eu achava que aquilo estava errado. Mas não que deveria ser dessa forma, mas um ensino, né? A maneira como os pais lidam com seus filhos tem que ser firme, né? Claro, demonstrar amor, repreender quando necessário, da melhor forma. Não estou defendendo e digo que bater não resolve, mas saber como lidar com essa situação, mas ser uma pessoa firme, né? Em relação a isso. Então, tudo isso moldou e me ajudou a ser forte para as coisas que viriam, né? Então, porque assim, lembra daquela história? Eu vi num discurso de um líder, por sinal foi teu pai, né, Parrella, ele deu um discurso alguns anos atrás, eu não lembro quanto tempo, e ele falou a respeito da árvore. Aquela árvore que ela tá em cima de uma montanha, onde às vezes ela não tem quase terra, ela é obrigada a aprofundar muito a raiz para buscar água, e isso faz com que ela crie raízes mais fortes e mais longas, e é um local onde bate muito vento, então ela tinha que por causa da situação, né, do local onde ela mora, vive ali, né, Ser onde ela forte, cresceu, ser para que não fosse derrubada, nem porque poderia secar por falta de água, então por isso ela aprofundou mais as raízes, ventos, né? ou pelo vento que era muito forte para ela permanecer firme. Então foi isso que ajudou. Então a situação onde se encontra aquela árvore, que era o vento forte, falta de água, essas coisas foi que fez com que ela desse um jeito de poder continuar firme. E assim é a nossa vida. Às vezes uma planta, onde ela tá ali sempre protegida e tal, ela é fraquinha, né? Às vezes tira essa planta desse local que é protegido, coloca num local aberto, onde tem chuva, vento, quando tu vai ver ela tá caída, né? Então é isso que acontece. Então, Até porque tu não tinha uma escolha naquela situação, tu não tinha como sair daquilo, ou tu escolhia só tinha que ficar pra baixo, ou tu escolhia se fortalecer. Teve até uma situação uma vez, eu lembro, porque assim, a gente tinha que limpar o pátio, né, o quintal, capinar, tirar todo o mato e tal, e depois virar a terra, então era com pá, então tu tinha que pegar a pá, colocar a tua força ali e virar, né, e fazendo para fofar a terra e depois bater naqueles torrões de terra que ficava, e aí ia batendo, aquilo ali ia ficando assim mais solta, né, a terra, para depois fazer os buraquinhos e plantar. Aí depois do plantio, aí a gente no final de tarde molhava e a planta ia crescendo, depois de crescer a gente colhia, depois o processo novamente, então tinha que fazer isso. Então, algumas vezes, como castigo, o pai mandava uma de nós fazer aquele trabalho sozinha. Sol quente e tal, a mão enchia de calo, e aí teve uma vez que aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que. E aí ele disse, como castigo tu vai limpar todo o quintal, é teu, é tu que vai limpar tudo e vai virar toda a terra. E era grande não é um quintal pequeno, mas assim, era muito grande. E ainda mais quando a gente é mais novo, tudo é maior, né? A perspectiva muda, né? Tudo é maior. Então, hoje talvez tu olhe assim, não é tão grande, mas na época parecia muito grande pra ti. Aí olha a cabeça, eu não lembro que idade eu tinha. E a desenvoltura também do corpo de criança, assim, pra fazer todas essas coisas, né? Sim. Eu não lembro que idade eu tinha, mas eu fui. E eu pensei, e isso eu lembro bem porque eu disse, agora ele vai ver. Dessa vez, ele vai se arrepender. Por quê? Porque eu vou fazer isso muito rápido, e aí vai me dar um negócio e eu vou morrer. E aí ele vai ver a culpa de um filho que morreu. Por culpa dele. Nossa, eu pensei pesado. Aí eu disse, é o que eu vou fazer. Nossa! Comecei, fui capinando, e o sol rachando.
E eu fui, limpei, comecei a virar o quintal e foi bem rápido. Eu não parava para respirar, não parava nem para tomar água, nada. E eu fui. Eu não sei se passei a tarde inteirinha fazendo isso. E foi. Eu não parei para descansar nem um minuto. Nossa, eu imaginei isso, vou morrer, né? Daqui um pouco. Daqui um pouco eu vou morrer. Se forçar mais um pouquinho, não vai rolar. Daqui um pouco eu vou morrer. E foi, terminei. Quando eu terminei, aí eu parei, fiquei esperando e nada, não aconteceu nada. Dali um pouco, quando eu olhei, o pai tava chegando. Aí ele veio, olhou pra mim, olhou pro tudo limpo, né? E ele olhou pra mim assim: era assim que eu queria que tu fizesse, porque toda vez que vocês vêm pra cá, vocês começam, limpa um pouquinho e começam uma a olhar pra outra e ficam rindo e ficam conversando e não sei o quê, e vocês não terminam nunca esse serviço. Era assim mesmo que eu queria. Ótimo, é isso. E saiu e eu fiquei ali parada, olhando pra vocês. Que ódio! Que raiva que me deu! Eu fiz o que ele queria. Foi um elogio, mas só que não Da deu maneira muito. errada. Não era o que tu queria. Não, eu achei que eu ia morrer. Eu disse, não morri. Mas enfim, passou, né? Limpei todo o quintal, virei a terra, era só plantar. Plantar e colher. Mas é interessante isso, porque tu falou que tu não concorda com a violência, porque realmente, por exemplo, eu nunca sofri isso, nada, assim, eu não me lembro de uma vez que teve um tapa, assim, talvez quando eu era muito criança, talvez, mas nem me lembro, mas eu tive uma criação firme, o que também me impedia de, tipo assim, talvez chegar a um certo ponto de ser mimada, ou não querer dividir as coisas com as amigas no colégio, tudo assim. Eu acho que é importante só deixar bem claro, né, que tu é contra isso, Sim. mas que só que tem que ter firmeza no sentido, assim, de preparar a pessoa pro mundo mesmo, né? Porque muitas vezes, eu não vou vou pedir pra minha filha lavar a louça. Mas também, tadinha, né? Vamos deixar ela ali brincando, vamos deixar ela isso e tal. E aí a criança vai crescendo achando que é o rei ou o dono da casa. Que não precisa fazer nada, que tudo vai estar pronto, a roupa vai estar limpa, no lugar, dobradinha, passada, comida pronta, né? E aí ele só vem ali pra comer, dormir, assistir TV, jogar, sei lá, né? Algumas coisas, vai pra escola, volta e não tem uma responsabilidade, alguma coisa para fazer em casa, né? Então precisa ensinar para que depois ele faça isso, né? Mais tarde ele vai precisar ter experiência e a gente só aprende fazendo. A gente leu uma receita de um bolo que seja, leu, legal, já sei fazer, não sei fazer. Eu vou fazer depois, aí é que eu vou ver. Não ficou muito bom da primeira vez, mas da segunda vai ficar melhor e assim vai, até ficar perfeito. E assim é pra tudo, né? Quero aprender tal coisa. Primeira, segunda, terceira. Prática leva à perfeição. E tudo é a prática. E aí, tu tava nessa vida aí, capinando. Nessa vida. Chegou uma época que o pai... Mas não chegou uma época que tu queria sair de casa? Assim? Sim, eu sempre pensava, né? Na verdade, eu pensava assim, o dia que eu tiver a minha casa, vou fazer diferente, né? Não vai ser isso, né? Não quero que os meus filhos façam isso. Eu quero que, na verdade, eles sejam fortes, mas não neste método, não dessa forma. Mais amados, né? Mais amados. E que eles tenham o desejo de ficar em casa, de viver naquele lugar. Eu não tinha. Seja um alívio voltar para casa. De voltar para casa. Eu queria muito ter esse sentimento de estar em algum lugar, estar na casa, às vezes na igreja, geralmente, porque ele não deixava a gente em lugar nenhum. Então era escola, casa, igreja, e quando começava a trabalhar, no trabalho. Então eram esses 4 lugares. Mas assim, quando tava voltando para casa, aquele sentimento de dizer assim, não, eu vou para casa agora. Eu não queria ir para casa. A mãe ainda mora no mesmo local, né? Os meus pais, então tu vai subir um morrinho, né? E quando eu estava indo, era um passo para frente e 2, 3 para trás. Para demorar mais. Para demorar mais. E aquele sentimento era tão ruim, eu disse não. É tão triste, né, tu ter isso pela tua própria casa, né? A casa da pra gente ser um é tão... refúgio, né? É pra ser um refúgio, um lugar seguro, de experiências boas, né? Maravilhoso. Então, assim, depois que eu casei, era o melhor lugar pra mim estar, era a minha casa. Casou com quantos anos?
Eu tinha 19 anos. Ah, quando e eu uma casei. coisa muito fofa da Bia é que eles se conhecem desde criança, assim, desde o colégio. Eu acho muito legal, foi o primeiro namorado da Bia, foi tudo assim. Foi. O primeiro, único namorado. Conta aí pra nós, conta aí alguma coisa aí legal aí do namoro. Como foi estudar com o namorado? Estudar com com o marido? namorado. Na verdade, a gente só estudou juntos, nós nos encontramos, na verdade, foi no ensino médio. Mas nos conhecemos, eu tinha, eu acho que 7 anos. 7 ou 8 anos, e o Clóvis já tinha 8 para 9 anos. Foi quando eu conheci. Ele chupava bico? Não, é ela já esconde. Diz ele que chupava bico ainda, mas eu nunca vi. Escondia, né? Ele escondia. Mas, enfim, os missionários chegaram um dia na nossa casa e convidaram pra gente na casa de uma família que eles estavam ensinando. Ah, vamos, tá? Meu pai, minha mãe, as minhas irmãs, né? Não tinha o Dudu ainda, aí nós fomos. Chegamos lá, era na casa da família dele, do Clóvis. E até os missionários fizeram uma atividade, depois panquecas. E aí eu nunca esqueço. Vocês já eram da igreja, Nós, né? sim, meu tá. pai era membro da igreja, ele se batizou na igreja quando ele era solteiro ainda, né? E aí conheceu a mãe se batizou também, e aí eles casaram, e depois aí veio os filhos, então a gente já, quando nasceu, já nasceu dentro do evangelho, né? E pelo fato de ele ser membro da igreja, né, na verdade, vem contra os ensinamentos, porque algumas coisas que ele fazia em casa, o tratamento com os filhos, Não era o que tu aprendia não na era o que eu igreja. aprendia. Eu disse, mas tem coisa errada, por que que ele não cumpre com isso que ele tá fazendo, né? Que a gente aprende aqui é algo tão bom, porque na verdade a gente aprende na igreja o que vai aplicar fora dela. Uhum. Porque lá dentro é tudo muito bom, muito bonito, mas a gente tem que viver o evangelho, né? Então eu disse, eu quero fazer isso com a minha família. Quando eu tiver meu marido e meus filhos, eu quero viver o evangelho, né? É claro que com a vida que eu tive, né, minha infância e adolescência, muito disso veio comigo, né? Uhum. Claro. Esse desejo de fazer o melhor, Fazer né? o melhor e também algumas coisas assim por ser firme, né? E ser mais rígida também. Então eu trouxe isso também comigo. Também né? faz parte de ti, porque tu foi Também. criada assim, Eu né? fui criada dessa Sim, forma. mas é muito difícil a gente se desvencilhar de uma vida. Foi a tua vida, foi isso. Então, tu diminuiu o máximo que tu conseguiu, mas querendo ou não, é difícil às vezes, a gente lidar com algumas coisas que a gente carrega da infância e tudo mais. Sim. Tanto que É muito influência, né? Quando eu tive meu primeiro filho, né, que é o Guilherme, esposo da Pauline, ele já era um pouquinho maior, o Paulo logo em seguida, porque eles têm diferença de 2 anos. Então, assim, volta e meia, eu sonhava que eu fui pegar um deles pelo braço, assim, mais firme, porque tinha feito alguma coisa, e a minha preocupação em ser, rígida demais, ou às vezes fazer alguma coisa que não devia, e sem querer machucar, entendeu? Uhum. Então, nos sonhos, geralmente era assim, ou eu puxei um deles para não fazer tal coisa, e aí do nada ele escorregou, bateu a cabeça, machucou. O medo de causar o mesmo trauma, sim. né? Aí outro dia, outro sonho, alguma coisa nesse sentido. Fui correr atrás de um deles porque tava fazendo alguma coisa, porque eu fazia isso mesmo, né? Eu corria atrás, vem aqui, que eu não vou te pegar. Eu fazia assim. E aí, porque eu corri, aí um deles escorregou, caiu, bateu. Sim. Então, Sempre esse medo constante. sempre. Mas isso, quando amanhecia, que eu lembrava desse sonho, isso me servia de quê? De alerta. Pra não passar dos limites. Para não passar dos limites. E porque às vezes eu me pegava quase que passando. Então isso me fez ir me segurando. Então, voltando à história do Clóvis, né? Como a gente se conheceu. E os missionários fizeram panquecas nessa atividade. Era uma noite familiar, né? E essas panquecas, na hora de ele comer, ao invés de ele pegar um garfo, espetar ali um pedacinho de panqueca para comer, ele pegava com a colher. E cada vez que ele pegava um pedaço com a colher que ele caía. Aí ele ia de novo Aí e você caía. apaixonasse. Aí ele ia de novo e caía. Aí Ficou na memória, né? Aí eu do outro lado assim, mas por que ele não pega um garfo e come? Não, e aquilo ficou assim. Então, às vezes, o pai chegava em casa e dizia assim, nós vamos lá na família Sá, lá visitar eles, porque não foram na igreja e tal, já faz uns dias que não apareceram, então vamos lá visitar eles.
Aí a gente O ia. menino que não sabe comer. Aí tu lembrava, menino da colher. Lembrava. E aí, algumas dessas ocasiões, o pai às vezes dizia, a gente precisava ir na casa de alguém visitar e tal. Onde será que a gente podia ir? Aí eu dizia assim, lá na família Sá. Aí as gurias já me olhavam, por que ela quer ir lá? Elas diziam assim, não é nada disso e tal. Vamos lá. Aí a gente ia de vez em quando. Então quer dizer que tu realmente gostava dele desde sempre. Foi. Essa colher caindo, a panqueca caindo da colher. Quem diria? O charme da criança. E aí passou o tempo depois. E aí eu fui muito estudar fofo. no colegião. E aí quando eu chego na Ensino sala... médio aí. O primeiro ano eu fiz de manhã e depois o segundo e terceiro era um curso... Era o segundo grau profissionalizante. E aí eu escolhi o curso de crédito e finanças e ele também. Aí quando eu cheguei lá estava ele, na mesma sala. E aí a gente começou, não chegamos a namorar ainda ali. A gente estudou junto, porque eu sentava mais no início da sala, nas primeiras carteiras. Eu não gostava de sentar lá no fundo, porque era sempre muito barulho. E eu gostava de prestar atenção e tal. E aí eu sentava na frente e ele sentava lá no fundo. Então eu tava sempre ali, de vez em quando dava uma olhadinha, quando ele chegava, quando ele entrava, passava por mim. Cabeludo ele era? Cabeludão. Naquela época era os cabeludos. Ia de chinelo, havaiana pra escola. Calça jeans e camiseta. Era assim, mas é legal. Depois começamos a namorar. Nosso professor de contabilidade, seu José, ele dizia assim, eu sei, eu acho que vocês vão namorar e não sei o que. Aí eu tava assim. E assim foi. E deu certo. Casaram. Estamos aí até hoje. Quantos filhos? O público, diga pro público. Já temos 3 filhos, né? O Guilherme é o mais velho, tem 36 anos. O Paulo tem 34 e o Rafa, 29 anos. Né? Os 3 meninos. Tentei uma menina, não veio. Mas enfim, está bom. 4 homens dentro de casa e é muita cueca e muita meia para esconder o varal. Já tá bom assim. E aí, interessante que na minha bênção patriarcal dizia... Eu tava pensando nisso agora. Na minha bênção diz, né? Desculpa te interromper, mas pra quem não sabe, a bênção patriarcal é um documento que não todo, né? Todo membro da membro que tem igreja, interesse em receber. Isso, que tem interesse em receber. Essa bênção é uma bênção de Deus para sua vida. Então, ali tem promessas, tem coisas. É um homem, ele é preparado. É um patriarca que dá isso. Ele é chamado por Deus para fazer isso, dar bênçãos nas pessoas da igreja. Então, ele se prepara, ele jejua, ele ora por aquela pessoa especificamente. Então, ele vai dizer coisas específicas para aquela pessoa, promessas de Deus mesmo, né? É diferente das outras bênçãos, que são de saúde, de consolo, ou qualquer outro objetivo, né? Essa bênção é específica para falar da vida daquela pessoa. Aí é gravado em áudio e depois a pessoa recebe impresso, transcrito, né? Como se fosse um guia, né? Isso, na verdade, a bênção Bem patriarcal é bem pessoal, é estritamente para ti, que o Senhor, ele tá falando através do profeta, de que maneira ele vai te abençoar, quais são os teus talentos, os teus dons, Às vezes quais os desafios que tu vai enfrentar na vida. Isso, as tuas afinidades, o que mais tu tem jeito para determinada profissão, coisas assim que vão te orientar. Na verdade, é uma orientação e um guia para tua vida, né? Sim. E quando eu tirei a minha bênção patriarcal, eu tinha o Guilherme, ou não tinha ainda, eu não lembro, eu acho que eu ia me casar quando eu não lembro direito. E aí, eu li na bênção patriarcal que dizia assim, tem uma parte que diz, enquanto estiveres aqui na terra, você vai estar muito ocupada com os filhos e filhas que tens para cuidar. Aí eu disse, então eu vou ter menino e menina. Vou ter filhos e filhas. Aí teve o primeiro filho, eu disse, menino, legal. Segundo, então, uma menina. Tanto que o nome era Paula, né? Aí nasceu o Paulo. Na casa foi a mesma coisa, Douglas era pra ser Sofia. Aí o Paulo disse, tá todo mundo perguntando, nasceu um menino, qual é o nome? Aí agora a gente não tem nome, né? Aí ele, pois vamos botar Paula então, né? Já que ia ser Paula.
Pois é, então tá. Mas não tinha teste de sexo de bebê? Não é nada, aquela borrão, guria. Naquela época ultrassom. não tinha teste, nada. Era um Tinha borrão. ultrassom, tudo, né? Tinha ultrassom, Mas né? era muito Não caro. havia quase nada também. Muito caro pra fazer. Eu, nas 3 gestações, eu fiz um ultrassom só pro Rafa. Só no Rafael, no último. Nem do Guilherme, nem do Paulo. Aí, enfim, tudo bem. 2 meninos. Aí engravidei de novo. Disse, agora é menina. Né? Uhum. Agora é menina. Fiz tudo rosa. Tu chegou a fazer as coisas fiz, rosa. não sei, o Clóvis assim. O Clóvis tá dizendo assim, e se for um menino? Porque eu acho que é menino. Ele sempre dizia isso. Porque a menina usa azul, né? Se for fazer azul, aí tu pode pôr a nossa menina, mas agora o menino usar tudo rosa Não mesmo. tem como. Porque quando é bebezinho pode até confundir, né? Às vezes tá com o bebezinho com a roupa rosa e fala assim, ai, Aí, que menina. linda essa menina. As pessoas já vão dizer, né? Sim. Mas por isso, assim, porque quando tu cresce, assim, tipo, homem usa blusa rosa, tranquilo, né? Mas não pode usar um vestido, né? por Não. exemplo? É assim. Ai, eu fiz aquelas, como é que diz? Negocinho em cima do berço ali. Ah, Criança mobile, né? É mobile. É, e tal, rosinha, a Era pra coxa, ser Rafael, o né? cobre-leito, lençol, tudo com detalhes rosa. Aí, tal. E ele assim, se for menina? Se for menino? Eu disse, não, é menina. Na minha peça patriarcal tá dizendo que eu vou ter menina também. Então é menina. Na hora do parto. Aí o médico conversando e tal, perguntando, eu disse, não, porque é a menina. É a menina. É Beatriz, acho que era isso. Ah, a menina. Ele menina. Beatriz, eu acho bonito. Bem, é menina e tal. Ele disse, nossa, mas que cabeluda essa menina. Ah, Eu disse, eu tô feliz. Ele, aqui, ó, tá aqui a sua menina. Muito linda, bem grande, bem gorda, bem cabeluda, bem cabeluda. Mas tem um negocinho ali, ó. Aí eu olhei, eu disse, ai, outro menino. Aí ele, eu assim, tá bom. Tá, tudo bem então. Aí o Clóvis chegou depois pra visitar. Eu, oi, ele, e aí? Eu disse, pois é, menina. Quando vai chegar em casa, vai arrancando tudo aquelas coisas rosas que tem lá, tá? e bota no xixi. Vai tirando Sabe tudo. uma coisa que nunca erra? Fazer de amarelo. É verdade. Mas é que eu tinha certeza. Mãe sabe, mãe sente. Mas também. Mas tem um negócio engraçado sobre o nome do Rafa, né? Quem escolheu foi os meninos. Sim, aí a gente pediu pra eles, né? Vocês escolhem o nome. Tal. Ah, era a época dos Tartaruga Ninja. Aí eu não sei qual deles disse Michelangelo. Ai, não, por favor, né? Todos mesmo Michelangelo e Donatello. Não, esses dois não. Tem Leonardo e tem Rafael. Aí os dois, Rafael. Eu disse, então tá, tudo bem. Então vai ser Rafael. Já pensou? Os mesmos com a Tartaruga Ninja. Já foi. Michelangelo. O Rafa Michelangelo. Já pensou divertido. Michelangelo de Sá? Não, então. Donatello. E divertido. E no dia que eu acho que eu já contei pra vocês, no dia que eu ganhei o Rafa, eu acordei bem cedo, foi 31 de dezembro, né? Calor, Ano novo. véspera do ano novo. Acordei de manhã, bem cedo, uma cólica, eu disse, eu acho que é porque eu dormi com esse ventilador ligado, virado pra mim, porque o Clóvis tem asma e eu não podia virar ventilador pra ele, então E a gente naquele calorão da gravidez. abafadona e tal, então vou colocar, aí eu disse, é uma cólica, alguma coisa por causa do ventilador. Terceiro filho. Nada a ver. O ventilador vai causar cólica. Podia me causar sinusite, né? Dor nas costas, porque às vezes você fica com dor no corpo. Friagem. Aí eu disse, tá. Levantei, até olhei na janela do banheiro e tinha uma senhora esperando o marido tirar o carro da garagem e ela também, um barrigão enorme e ela com a mão assim nas costas. Que vocês moravam em apartamento. No prédio, eu morava no 8º andar. Ai. E a mulher era do outro lado da rua, no outro prédio, mas um prédio mais baixinho, e o marido tava tirando o carro da garagem. Eu olhei pela janela assim, ela deve estar indo pro hospital, tá com dor. Aí eu assim, pois não, né? quem sabe, eu acho que eu vou também. E se for? Eu vou também. E se for? Aí eu disse, vou tomar um banho, tomei banho e tal. Eu disse, agora eu vou lá. Eu tenho uma amiga que ela saía do plantão às 7 da manhã, pegava às 7 às 7. Eu disse, então eu vou lá, falo com a Ângela, peço pra ela dar uma examinada e me dizer mais ou menos que hora que ela acha, e se né? Se for... Senão ela Tu não sentia muita Não tive contração, nada, era só uma coisinha de nada assim, de cólica. Eu disse, Ângela, olha, beleza. Peguei o carro, fechei o apartamento, o Clóvis dormindo e o Rafa, o Paulo e o Guilherme dormindo.
fui no hospital. Cheguei lá no Hospital São João. Sozinha. Cheguei lá no hospital, ela tava saindo já na porta do hospital. Ângela, assim, se expliquei. Ela, vai, eu já saí do plantão, não posso te atender aqui no hospital. Vamos do outro lado da rua, que era o consultório onde ela trabalhava também. Aí fomos lá no consultório do Dr. Paulo Amante. Aí fomos lá. Ela tinha a chave. Aí, coincidência que depois o Guilherme e o Paulo estudaram com o filho do Dr. Paulo, o Dani. E aí chegaram lá. Ela me examinou e tal, e mexia. Eu disse, e aí? Tu acha assim, daqui quantas horas, mais ou menos? Porque eu não tenho dor, não tenho nada. Aí ela assim, não, tu tá pronta, já descolei a placenta, tá tudo certinho. Agora tu só vai ali, faz a tua internação e aí tu já vai pra maternidade ali, porque daqui um pouco vai nascer. Eu disse, não, ninguém sabe que eu tô aqui. Tudo trancado em casa. Tem que lembrar que naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha esse... Telefone. Acho que nem celular. tinha começado o torpedo ainda, né? Nada não disso. tinha nem celular. Era só fixo. Tinha fixo. E tu deixou eles no apartamento, Com chaveou e levou a chave. E levei a chave, deixei eles trancados no apartamento. Eu fui pro hospital. Descolada A placenta. Aí a Ângela assim, maluca, né? Então nós vamos fazer assim, tem farmácia no caminho? Eu moro em cima de uma farmácia, no térreo da farmácia. Eu moro no 8º andar. Então vamos lá. Se caso acontecer alguma coisa que precisar, eu faço teu parto lá. Ela era parteira, tudo. Eu disse, então tá, beleza. Ela ajudava o Dr. Paulo. Né? Dr. Paulo era ginecologista e obstetra. E aí ela trabalhava com ele. Beleza, vamos lá. Não, pior que eu imagino a Bia assim, sem dor nenhuma, a criança quase saindo da cabeça ali. Nada, sem dor. Mas assim... Mas mesmo depois de ter feito o descolamento, não não sentia nada. Aí chegamos lá em casa, abri, Clóvis dormindo ainda, as crianças também. Eu chamei ele, eu disse, vamos pro hospital, tem que acordar ele. Tá, amanhã. Eu disse, não, amanhã é agora já, amanheceu e vamos lá. Aí expliquei e tal, ainda fiz uma cevada, botei na mesa, porque ela tinha saído do plantão, né, tadinha, né? A Ângela. Deixa eu alimentar essa mulher antes dela fazer meu pai. Ela comeu pão, o Clóvis comeu também, acordamos as crianças. E aí, conversando, ela altos papo. E conversando, aí começou a me dar assim, um forte. Aí veio assim, aí veio. Eu disse, eu acho que nós temos que ir, porque tá começando a me dar umas dor fortes. Aí, então, todo mundo correu pro hospital e chegou lá, isso. Eu acho que devia ser umas 8 e pouca da manhã já, sei lá. O Rafa nasceu 10 e pouquinho da manhã. Assim, rapidinho. Os 3 foram para o parto normal? Parto normal. Eu só cheguei lá, já botei Mas o do Rafa foi o mais tranquilo? Ou não? Foi o mais tranquilo foi do Paulo. Mais tranquilo. Porque arrebentou a bolsa mesmo assim, senti. Fui pro hospital, eu disse, vamos lá, foi dia 23. Vamos lá. Vamos lá no hospital. Vamos ver, porque era assim, será que é? Mas não tinha dor, não tinha nada. Aí falei com a vizinha, ela assim, vai lá, se for, tu já fica, se não for, tu volta embora. Você é mesmo, né? Tá, fomos. Aí eu falei, vamos lá. Imaginei aquelas mães que sofrem os olhos, não sei quantas horas. Como a doutora Andressa falou, né? Tem as mulheres que vai sofrer muita dor, uma dor muito forte. Não sofrer, que eu acho que sofrer não é uma palavra que a gente tem que usar, né? Mas vai sentir muita dor. Tem pessoas que vai sentir uma dor média, tem gente que vai ser assim, tipo, tá na hora, já. Peraí que eu vou fazer cevada. Mas assim, eu fui pro hospital do Paulo, era umas 10 e pouco, 11 horas da noite, e aí cheguei lá sem dor, elas me examinaram e disseram, não, tu já fica, porque tu já tens dilatação. Tu tá sem dor, mas tu tens dilatação já, e aí a gente só vai te dar um sorinho e tal, porque tem que ter dor, né? Eu tenho que ter a dor pra poder fazer força e nascer. E aí... É que a dor é a contração, né? Contração do útero contraindo pra expulsar. Pra expulsar. E aí foi isso, aí fiquei expulsar. Mas é a palavra, né? Expulsa. Mas é engraçado. E veio pro mundo. Já deu, a casa aqui, acabou. Vai que tem um café da manhã servido. É outra vida, vem pro mundo. E aí elas me deram... Quando eu cheguei lá pro Paulo, pra ganhar o Paulo... tinha muita mulher, era virada de lua, né, que dizia, nossa, o que tinha de mulher lá pra ganhar, mas gemendo. A Antônia foi na virada de lua. E gemendo, e gritando, e eu bem...
Aí eu disse, nosso segundo filho, sem dor, será? Não existe isso, né? Mas eu quieta, né? Eu não vou Mas ver. o Não, Guilherme vai. teve. Nossa, Guilherme, muita. Aí eu sentei lá na cama e tal, comecei a fazer um tricôzinho e olhava e uma gritando, outra gritando e eu não tricô, né? Eu disse, acho que vai demorar. Ali um pouco ela assim, vamos botar um sorinho. Eu, tá. Eu disse, ai, como é Com que eu vou esse fazer? sorinho marvado. Eu disse, como é que eu vou fazer tricô aí com esse Não sorinho? queria parar o Ai, tricô. não queria parar. Eu disse, tá. Daí, mas foi só botar. Como eu peguei o tricô, Nossa, o soro. joguei na parede aquele tricô. Eu, aí, ó. E fui a primeira. O sorinho. Foi rapidinho. Nossa, O ele sorinho, nasceu- menina, acelera. Isso devia ser quase meia-noite, ele nasceu às 2 da manhã, o Paulo. E o Guilherme eu passei a noite, acordei de madrugada com cólica. Eu disse, acho que Talvez hoje em dia nem seria indicado o soro. Talvez a gente dizer, não, vai pra casa e a hora que tu sentir Sim, as dores, ia tu vir. volta. É, Mas é que, certo, antigamente era assim, né? Bota o soro, já acelera e já faz. acelera, já O ganha. tanto de mulher que tinha lá, elas queriam que tu saísse. E também hoje, a comunicação também hoje é mais fácil, tu consegue também, como falou, um telefone, um WhatsApp, né? Aconteceu alguma coisa, ligar pra alguém, ligar pra um táxi, sei lá. Antigamente tu tinha que ficar no hospital também, Tinha. porque era difícil também tu comunicar com alguém. Né? Uhum. Pra ir buscar tanto. Que É. os 3 eu ganhei e o Clóvis não ficou lá. Ele só vinha depois pra ver na hora da visita. Pra Ah, não conhecer podia o filho, ficar. não podia. Não podia ficar contigo. Não tinha muito essa cultura de envolver o pai nessa parte, né? Não, hoje é lei, né? Tu tem direito a um acompanhante. Se o hospital negar, tu pode. Uhum. Mas antigamente eu acho que nem ligava, assim, só botar a mulher ali. Do Guilherme eu acordei com dor, cólica forte. Eu disse, mas como é primeiro, me disseram que o ideal não é ir correndo pro hospital. É esperar até a cada tantos minutos e tal, daí tem que ir. E não passava a cada 10 minutos vinha a dor. Eu disse, então não é. Aí lavei toda a louça que tinha na pia, passei roupa, tinha um monte de roupa pra passar, eu passei tudo. Aí lavava um pouquinho de louça e ficava encolhida assim do lado da geladeira até passar. Aí passava, voltava a lavar de novo, aí vinha de novo. Aí pronto, assim. Até amanhecer o dia, tomei banho, lavei cabelo, sequei. Aí chamei o Clóvis, me leva lá pro hospital que eu acho que vai nascer. Aí fomos pro hospital, fiquei. Aí Guilherme, eu acho que deve ter chegado no hospital umas 8 e pouco, 9 da manhã. E ele nasceu meio-dia e 12 foi. Aí soro também, e aí nasceu. Mas foi assim, né? Claro, aquela dor ali, quem passa sabe, né? Mas não é aquele sofrimento como muitas às vezes passa. É que tem muitas que sofrem, né? Muito tempo, né? Às vezes muito tempo e às vezes até não consegue ter o parto normal, tem que infelizmente fazer cesárea. Mas meu foi assim. A minha mãe foi assim, todos os 5 cesáreas. Ela Cesárea. fazia, ficava um tempão. Com dor e nada. Tadinha. E os 5 foi. E era até perigoso, né? Porque não é recomendado ter os 5 cesáreas. Né? Não, Pois é. que eu saiba, acho que são 3, né? No máximo, eu acho. São 3 no máximo. 3, né? E aí, mas aí, nem assim o curto tempo que foi, né? Porque eu e minhas irmãs têm só 3 anos de diferença uma pra outra. Mas antigamente era tudo. Eles Hoje faziam em dia assim, né? é tudo mais evoluído. assim, Antigamente os o pessoal fazia umas loucuras assim. O hospital. Mas a menina não veio, então, Vini. Não Desculpa, veio. eu tava falando. Então, é verdade, Não veio, Não veio a menina. E aí eu entendi, eu disse, então, as meninas vão ser as minhas noras, então. As minhas noras? É as minhas filhas? As minhas netas? Mas isso é umas isso que eu nora ia bem falar. ruim. Se fosse umas nora bem ruim. Mas vai ser minha filha. Vai ser amor com firmeza. Porque tu tem umas nora bem boa, né? Bem boa, nossa, gente boa. Mas eu ia falar que de netas ainda a maioria é menina. Eu Só sei, tem um menino. então. E diz o quê? Que eu vou estar ocupada com os filhos e filhas aqui na Terra. Tá bem ocupada. Então, E neta é filha A de gente filha. te deixou bem ocupado. bem ocupada. Eu gosto de me ocupar com a família, eu gosto. Na verdade, eu acho que eu vivo para servir, porque muitas vezes eu tô trabalhando, tenho um trabalho e tal, mas se alguém precisa de mim, aí eu penso, como é que eu vou fazer com esse trabalho? Eu consigo mudar para amanhã, né? Aí eu passo para outro dia e essa prioridade é isso. Porque se alguém chega eu penso isso, né? Se alguém chega a te pedir alguma coisa, é porque precisa. Porque se a pessoa não precisasse, ela não ia pedir. Com certeza a tua linguagem de amor é tempo de serviço. Serviço. Tipo, tu demonstra amor pelas pessoas através de serviço. É verdade. Né? Porque
Porque é difícil às vezes tu pedir pra alguém fazer alguma coisa. Mas se a pessoa chegou a te pedir alguma coisa é porque realmente ela precisa. Então, tem que fazer. Dá um jeito, né? De ajudar, não é? Então, eu gosto disso. Gosto dessa parte. Então, E tu é capinar conhecida desde por isso. pequenininha te ajudou a ser uma pessoa a gostar de serviço. Serviço, é isso aí, viu? Tudo é, na verdade, assim, é uma preparação, né? Pro que tu vai passar, ou as dificuldades da vida, que foram muitas. E agora eu tô, na verdade, nós estamos colhendo nossos frutos. Pois é, agora tu tá numa fase mais tranquila, né? Não muito, mas tá. Tá encaminhando pra tranquilidade total. Total, é isso. Tranquilo no sentido de não ter mais os filhos pequenos em casa, né? Então os filhos já estão os três casados. Nossa, aquela Tipo, preocupação. é diferente, assim, né? A responsabilidade. Tem que correr atrás, ver onde é que tá. Eu tive que sair de 2 trabalhos. Eu trabalhava, porque eu trabalhei até ganhar o Guilherme. Quando eu tava para ganhar, e aí eu falei com o dono da empresa, eu trabalhava na Zanata, que era a transportadora da Embralite, né? Então eu fazia lá os manifestos, as notas para os motoristas quando viajavam, né? Fazer o transporte. E eu ganhava bem, eu gostava daquilo que eu fazia. E aí o seu Valdir, na época, né, o meu chefe, ele disse, não, Brígida, tu faz o teu trabalho tão bem, tu gosta tanto disso que tu faz, que tu não vai ter condições de ficar em casa cuidando de filho. Eu sei que tu vai voltar a trabalhar. Eu disse, não vou, seu Valdir. Eu vou ficar com o meu filho. Eu já decidi que eu não vou voltar a trabalhar e eu vou ficar porque essa fase vai passar. E eles precisam, a minha família precisa de mim agora. Eles vão crescer e depois eu vou arrumar outra coisa pra fazer. Né? Aí ele não acreditou. Aí passou aquela licença e aí eu voltei lá. Era quantos meses? 4? Não, acho que 2 meses. Ah, acho que era bem pouquinho. Eu disse com 2 meses, capaz que eu vou deixar. Não. E aí ele, decidiu mesmo, sim, pode. Dali pra eu assinar, Engraçado tô indo como embora. naturalmente as pessoas menosprezam esse tipo de trabalho que é feito no lar, né? Tipo assim, não só de criação de filhos, mas cuidar de um lar, estar dentro de casa, ou levar os filhos pra escola. As pessoas não veem isso como um serviço assim, nossa, só fica em casa, sabe? Assim, pode ver que a maioria das pessoas pensa, mas tu vai deixar teu serviço pra isso. Na verdade, é muito mais cansativo o serviço de casa do que o serviço na rua. Sim. Não, se eu tivesse continuado a trabalhar, eu sei que hoje eu estaria aposentada já, porque eu comecei muito cedo e ganhando bem, que era uma renda muito... o meu salário era muito bom. Mas eu disse, não, isso não é o mais importante. Hoje, a minha prioridade é minha família, é o meu filho que vai nascer. Eu quero cuidar dele, eu quero ficar esse tempo com ele. Não vou deixar de cuidar dele para trabalhar, não vou fazer isso. Eu já tinha decidido. Pode perguntar para qualquer mulher que não tem essa opção de escolha, né? Que ela é obrigada a continuar a trabalhar. Que com certeza ela vai dizer que é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque ela tem uma rotina tripla de trabalho, né? Tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Claro, se tem ajuda, não tem que ter ajuda, né? Tem que criar junto, né? O marido. Mas aí trabalha fora, chega em casa cansado, tem que fazer tudo. Nossa. É muito, muito difícil. As pessoas realmente menosprezam o quanto de serviço que tem dentro de uma casa. Aí eles cresceram, estavam indo para a escola já no período da tarde. Isso agora dá para ir trabalhar. Consegui um emprego de meio período. Eles iam para a escola e eu ia trabalhar. E aí paguei uma menina para cuidar deles quando eles chegavam do colégio. E aí, porque eu chegava depois das 7h30, 8 horas. Porque era meio período, né? Então eu fiz isso. E aí por um bom tempo. Aí eles foram crescendo já, adolescente, e aí começaram a aparecer as meninas, né? Interessadas. O interfone tocava. E eu, quem é? Ai, mãe, é a fulana. A fulana, ela vem aqui porque a gente vai fazer um trabalho da escola, não sei o quê. Um papinho. Aí eu já ligava pra empresa e dizia assim, hoje à tarde eu não vou. Tu não ia trabalhar? Não ia trabalhar. Não. Aí eu ficava em casa. Tá. Beleza. E assim foi. Bolinho, só pra disfarçar. E assim foi. Aí eu tive que sair de dois empregos. Nessa época, nessa fase deles, eu saí. Aí eu pedi demissão. Eu disse, não, eu vou ficar em casa agora esse período que eu tô vendo que tá meio... Da adolescência. Da adolescência. Eu disse, vou ficar em casa, eu vou ficar de olho. Tem que cuidar, né? Há anos atrás, como é que era? Tinha que cuidar das meninas, que os gaviões estavam soltos. E eu via de outra forma, não, tem que cuidar dos meus meninos, que as meninas estão tudo soltas. Só tinha filho menino, né? Pra tu
ficava de olho, não, vamos ficar aqui, vamos cuidar deles. E assim foi. Não me arrependo de ter feito isso, de ter parado de trabalhar, de ter deixado esses trabalhos para ficar com eles, porque tudo é uma fase, vai passar. E se eu não estiver presente agora... É que não volta mais. Não, e às vezes um problema que é pequeno depois se torna muito grande. Então, assim, eu sempre fui de cortar as coisas pela raiz. Evitar acontecer. Capinando. Corta a raiz. Vocês estão vendo, assim, que a gente não tem roteiro nesse canal, mas é que é tudo interligado. Nossa! E assim, ó, até as coisas que são mal, a gente pode tirar aquilo por bom proveito da nossa vida. Então, não olhar pro passado, às vezes, só se lamentando, mas tentar ver isso, né? Isso te moldou numa pessoa boa. O Paulo que fala, é 2 trabalhos, ficar brabo ou ficar feliz. Então, é o mesmo tipo de trabalho. Então, vamos lá. Escolhe uma ser feliz. A Marjorie Hinckley, que ela foi esposa do presidente Hinckley, que foi um profeta da igreja, ela tem a frase que ela fala assim: há 2 maneiras de viver a vida. Você pode chorar ou rir. Eu prefiro rir, porque chorar me dá dor de cabeça. Mas verdade. né? Ai, É melhor. verdade. Não, pra tudo. Até na pior situação, a gente tira uma lição. Porque tem coisas que a gente também não tem como escolher, né? Tu falou assim, tu pôde, na época, né, o Clóvis tinha um trabalho que te proporcionou essa escolha, né? Mas tem pessoas que não têm essa escolha, que hoje em dia, assim, não tem talvez um parceiro que ajude, né, na criação, não tem como escolher, porque mesmo o parceiro trabalhando não consegue manter. E aí é esse negócio, vai escolher chorar ou vai escolher rir. Então, mesmo nas situações difíceis, a gente pode, claro, não é fácil. Acho que até a gente já comentou aqui em outro episódio. O maior problema é sempre aquele que a gente tá enfrentando no momento, né? Mas é possível, né? Sim. Não quero dizer com isso que quando eu saí do trabalho, que ele, até tu falou, e eu lembrei disso. Foi assim uma fase bem difícil, porque... Controlada. Muitas vezes ele não conseguia, né? Agora esse mês é o que deu. O mês que vem a gente tenta pagar essa e deixa essa. E assim era, e foi. Sempre era nessa Às vezes luta. ajuda da família, anos. ajuda de amigos e coisas mais. Não. Da família não. Vocês tinham que ajudar a família ainda. Mas eram assim, aí claro, eu vendia algumas coisas, semi-joia e Avon e aquelas coisas, né? Ah, que vão dava salvando as famílias. o tricô, fazia umas A blusas. mãe também vendia avó. Ajudar, né, na renda, e assim era. Mas tem coisas que tu podia comprar, tem outras que não. A gente chegava, se perguntar hoje pros meninos, eles dizem, né, que a gente ia na vitrine. Aí eles Passando a volta. Aí eles olhavam o tênis, mãe, que lindo. Aí eu olhava Tênis o preço. skatista. Tudo caro. De Aí marca. Que o tênis era 10 vezes o tamanho do pé dos guris. Tênis desse tamanho. Aí eu olhava pro tênis, olhava o preço, eu disse, não, mas ele não é muito bonito, não. Ó, esse aqui é mais bonito, que era bem mais barato, né? Aí eles olhavam assim, só porque é mais barato, né? O Paulo era reclamão. Mas vamos o quê? Vamos falar um pouco sobre as viagens? Porque a gente falou da tua infância, da tua juventude, da tua Casamento. ali o jovem adulto, o já adulto. Agora vamos falar da parte em que a gente começou que falou que ficou mais tranquila a tua vida, começou a viajar, começou uma Falar nova da Bi carreira. agora, né? Da Bi, coisas que tu gosta de fazer, onde que tu gosta de ir, onde que tu já foi. Bom, na verdade, os meninos ainda eram pequenos. Eu acho que eu não... porque eu lembro que nas caravanas pro templo, né? Quando a gente ia para São Paulo, a gente ficava uma semana lá. Então, eu levava os 3. A gente ia. Não tinha fralda descartável. Até existia, né? Fralda descartável. Viajando com Fralda de pano. Aí chega lá, uma semana, tem que lavar, aquela coisa, né? Mas não deixava de ir. Eu disse, não, eu preciso ir. Eu sempre tenho isso em mente, preciso fazer alguma coisa, principalmente para as coisas da igreja, um chamado, alguma coisa que tu precisa, né, te dedicar para fazer, eu primeiro decido, eu vou fazer.
Aí depois eu vou ver como eu vou fazer isso, né? O que eu tenho que fazer. Porque Depois eu me viro. porque geralmente se pensa o quê? Ah, como é que eu vou fazer isso? Aí depois decide se dá pra ir ou não, né? Não, eu não só nas coisas da igreja. Mas na vida em geral. Geralmente eu digo assim, eu quero ir, eu vou. Então Aí o depois Guilherme eu vejo. puxou isso de ti, teu filho, né? Ele é assim? É, bem assim, desde que a gente casou. É o primeiro passo da fé. Aí ele fala, não, vamos fazer tal coisa. Deus também, como? Como? Não, nós vamos fazer. Aí o senhor aí vai dar um depois jeito. a gente Vai reprover. aí a gente vê como vai fazer. Aí eu fazia assim, desse jeito. E funcionava, sempre funcionava. Aí o que acontece? Uma irmã da igreja me convidou, porque eu sempre gostei de cantar, né? A gente, quando era criança, até em casa, adolescente, enquanto uma lavava a louça, a outra limpava o chão, a outra estava fazendo outra coisa, cozinhando e tal. As 4 geralmente estavam juntas, trabalhando. E a gente cantava. Cantava, às vezes. Agora é quem canta mais alto. Aí, agora é quem canta desse jeito. Coisas assim, né? Vamos cantar todos os hinos do Inário. Aí a gente começava do primeiro. Uma estrofe só. Aí a gente cantava pra ver quantos hinos a gente conhecia. Se a gente ia, né? Fazendo. Brincava muito. E então eu sempre gostei de cantar. E essa irmã da igreja, a irmã Miriam, ela cantava no coral de Criciúma, Associação Coral de Criciúma. E ela me convidou. Não queres entrar e tal? Vamos participar do coral. Eu disse, eu gosto de cantar. Eu vou. Então eu acho que eu fiquei no coral por 10 anos, eu acho que eu cantei no coral. Bastante tempo. E os guris ainda eram pequenos, não se viravam sozinhos, né? Assim, aí eu preparava as coisas e tal, e ia pro ensaio do coral 2 vezes por semana. Mas só que o que acontece? Às vezes tu ensaia, mas tu vai apresentar uma hora ou outra, né? Não é só ensaiar. E aonde, né? E eu disse, eu não pensei nisso. Só ia pensar isso. Eu só ia pro ensaio. E quando aparecia, nós somos convidados, vamos cantar em tal lugar e tal. Às vezes Praia do Rincão, uma apresentação aqui na cidade e tal. Eu disse, tudo bem. Tubarão, Florianópolis, tá? Começou a ficar mais longe. Ali um pouco Porto Alegre, Curitiba, tá? Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, e assim. E tu ia? Eu ia. Aí não quero nem saber. Me organizando. Benilde, tu fica, quando eles eram pequenos ainda, tu fica com os A Benilde não fazia parte. Não, a Benilde não cantava no coral. Claro, eu fico com eles. Aí ficava. Aí, porque geralmente assim, aqui perto, às vezes chegava tarde, daí os guri ficavam com o Clóvis. Quando ele estava viajando, eu deixava com a Benilde. Ou quando eram vários dias, né, daí eu via alguém pra ficar com eles. Aquela coisa, eu não sei, não lembro direito, mas dava um jeito. Eu dava um jeito. E era ônibus, né? Tudo ônibus. Tudo ônibus. Aí depois teve viagem pra Argentina. Daqui Brasília, de Mas ônibus. então, daqui pro Foi Rio. 3 dias. Bem dizer, quase 3 dias. Foi uma semana de viagem. Pra Goiânia. A gente cantou lá em Anápolis e tal. Aí fomos... aí viagem pra Argentina. Vou também. Aí eu não tenho dinheiro. E agora? Mas a prefeitura não pagava? Não. Aí o que a gente fazia? A gente trabalhava, conseguia às vezes falar com algumas empresas, conseguia o ônibus. O transporte. Mas não as coisas que tu As ia gastar despesas, lá, né? alimentação, essas coisas. Estadia. Estadia, geralmente, como que funciona? O coral daquela cidade que convida para o festival de corais, que vai ter, por exemplo, Festival de Corais de Goiânia. O pessoal de lá, responsável pela organização, já providencia o lugar para te ficar. Então, para dormir, a estadia tu tinha. Alimentação, geralmente, aí às vezes aí tinha almoço, janta, tudo. Mas tu precisa levar dinheiro, tu tem que comprar alguma coisa na viagem e tal, e aquela coisa. Pra Argentina foi engraçado porque tudo isso estava organizado e tal. Eu disse, mas eu não tenho nada de dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu não trabalhava. E aí eu tinha umas, assim, bijuterias, né? Semijóia e tal. Não deu outra. Começou a vender. Comecei a vender no ônibus. Porque a gente fazia na viagem amigo secreto. Toda viagem tinha amigo secreto. Essas viagens mais longas. Aí eu vendia pra todo mundo brinquinho, coisinha. Quem tirou mulher, tirasse mulher. Olha aí, ó, brinquinho, tem tudo isso aqui. Aí comprava, já me pagava. A mãe também já vendeu isso. Era uma pasta, abria a pasta, tinha uma pasta, e tinha uns negocinhos, os anelzinhos, onde botava os anelzinhos, as pulseirinhas. Então eu fui assim, hoje, eu não sei exatamente, mas eu saí de casa com R$5, vamos supor. Não lembro exatamente. Sim, pra viajar. assim nos termos, né? R$5 pra viajar, não tinha nada. Voltava lá com 100, R$200.
Gastava e aí... Tinha. Fazia isso. E depois teve viagem pro Chile. O Chile era de avião. Coisa chique! Conseguimos. O Chile de... Passagem, tudo, fomos. Passamos lá, sobrevoamos lá a Cordilheira dos Foi a primeira vez que Andes. tu andou de avião? Não, eu já tinha ido para São Paulo de avião uma vez. sim. Eu e o Clóvis, a gente foi uma viagem para lá. Depois, aí foi a segunda vez pro Chile. Lindo, tal, a gente subiu, fomos lá na Cordilheira, na neve, um lugar bonito, lindo. Tá. Então, aí a gente ia nas escolas cantando. E teve uma situação bem legal, porque no dia que a gente foi cantar numa escola, e aí a gente tava lá cantando e tal, e veio uma menina, chegou pra mim e pegou na minha mão, depois que a gente cantou, e eu tenho um anel de CTR, né, que eu ganhei há muitos anos. Aí ela olhou e disse, Los Mormones? Ela era membro da igreja também, por causa do meu anel, é que ela viu, olha como ela reparou. Pois então, né? Olho bom. Bom. E aí era membro da igreja também, foi bem legal. Mas assim, é legal porque sempre que a gente ia para esses lugares assim longe, geralmente era a apresentação é sempre no sábado, né? Sábado à noite. Então a gente viajava, saía na sexta-noite, coisa assim. A não ser que fosse um local muito longe, aí tinha que sair antes. Mas quando a gente chegava lá, geralmente não tinha apresentação no sábado à tarde, né? Era só à noite, então a gente só chegava, a gente já saía, eu e a Miriam, a gente já saía procurando uma igreja, onde é que tinha uma capela, né, da nossa igreja, porque no domingo de manhã também não tinha apresentação, aí a gente ia na igreja, então todo domingo a gente ia na igreja, onde quer que a gente estivesse, se a gente fosse viajar para algum lugar que não voltasse para casa, né, naquele dia, porque às vezes a gente ia para Porto Alegre cantar e depois da apresentação já voltava, né, aí chegava de madrugada em casa, no outro dia de manhã ia para a igreja, mas já estava em casa. Mas nessas viagens longas, a gente fazia isso, aí já procurava a igreja. Algumas pessoas até do coral diziam, lá vão elas procurar a igreja. Quer ver como elas vão procurar a igreja? Eu ouvia dizer, a gente vai procurar, não sei onde é. Aí perguntava para um, para outro, não tinha celular. Era difícil, né? Hoje em dia a gente bota só no Google, assim, onde é que é. Não, nem tinha celular, a gente ia perguntando, GPS. Todo mundo conhece. Aí, uma vez lá na Argentina, a gente fez isso, fomos procurar, frio. Aí chegamos no local onde era a capela. Bom, toda reunião é domingo de manhã, 9 da manhã, né? Provavelmente. Aí nós fomos bem cedinho, acordamos cedo, fomos lá. Chega a pé, né? Porque daí tu vai de ônibus pra viagem, chega lá, tem que ir a pé. Aí chegamos lá, ficamos lá na rua, não tinha ninguém. Frio. Será que era dia de conferência? Não sei, sei que não era. Começava mais tarde, acho que começava às 10, sei lá, não lembro. Mas nós esperamos, acho que mais de uma hora lá, porque a gente chegou antes, né? Ficamos lá esperando, acho que nós chegamos lá umas 8 e pouca e só às 10 é que começava. E aí começou a chegar membro da igreja, a gente entrou, assistiu a reunião, no Rio de Janeiro a gente fez assim, Goiânia também, eu lembro, que a gente foi para a igreja também. Todo lugar que a gente ia para a igreja. E assistia a reunião, voltava, almoçava, depois tinha Hablas espanhol? É pouquito. Não, mas eu acho legal que tu não deixou de fazer algo que tu gostava, assim, mesmo com tudo sendo contra, né? Tipo, com quem que eu vou deixar as crianças? Como é que eu vou viajar? Com que dinheiro? Isso. Não deixou de fazer as coisas que tu queria, que tu gostava, né? E hoje lembra com carinho, né? Cada coisa que ia aparecendo, eu disse, agora é isso. Tem que resolver. Como é que eu vou fazer? E aí ia levando, ia até... E aí começou as viagens. As viagens. E aí agora surgiu essa oportunidade, né? Daí eu fui também lá pra casa da minha irmã, né? Nos Estados Unidos, visitar a minha irmã, meu irmão. E aí... Ficasse quanto tempo lá? Então, a princípio... Ficou meio assim, porque é aquela coisa, né? O tempo que tu pode ficar lá são 6 meses, né? O máximo. Turista, né? De turista. Mas, aí meu irmão, vem, tal, 6 meses. Não, que 6 meses é muito, máximo 2, né? Mas eu não me liguei quando eu falei 2 meses, máximo 2. E ficou aquele 2 que quando eu fui marcar minha passagem, que já estava comprada, porque foi antes da pandemia, e depois quando reabriu, né, as fronteiras, aí eu marquei 2 meses, período de 60 dias. E aí depois... Eu já tinha marcado, eu disse, mas por que 2 meses? É muito tempo. Nossa. Quando eu cheguei lá, acho que já no segundo dia eu acordei, eu disse,
Minha nossa, o que eu tô fazendo aqui? Que tanto Sente falta, né? Nossa, foi muito difícil. É tempo demais pra ficar longe. Não imaginei. Que tu ia sofrer tanto assim? Porque eu sofri muito. Nossa, foi muito difícil. É legal tá conhecendo os lugares, muito coisas, bom. mas... Com os irmãos, né, que moram lá. e tal, aí os sobrinhos. aí eu precisei me ocupar, eu tive que me ocupar, pra esse tempo passar rápido. Eu orava todos os dias. Imagina se ela não vai se ocupar. Eu orava todos os dias e pedia sempre o Senhor que esse tempo passe muito rápido. Eu preciso que passe muito rápido. Ele fazia ligação de vídeo com as crianças, já começava no choreiro, já começava a chorar, ficava Nossa! nervosa. Não. Olha, foi muito tempo, mas passou, já tô de volta, foi uma benção, surpresa que vocês fizeram. Nossa, no Dia das Mães, eu não esperava. A gente gravou um vídeo, né, com toda a família, mandando uma mensagem, e a Bi só abriu assim e já começou a chorar. E Nossa, pedimos pra eles passarem pra ela lá nos Estados Unidos o vídeo, comprar umas lembrancinhas. Nem imaginei, nunca. Quando eu escutei a voz, eu disse, já olhei na hora, eu disse, nossa. Já era. Já era, foi lindo, foi muito bom. É gostoso, né? É porque nesses 2 meses que tu ficou, passou o Dia das Mães, passou o aniversário da Valentina, algumas coisas assim importantes, né? Que pra ti, tu pensava assim, eu queria estar com a minha família. A Páscoa. A Páscoa, nossa, nossa. a Páscoa foi... E quando tu viu a passagem, na hora a gente não pensa nessas coisas, mas quando tu tá assim, puxa, Páscoa, tá todo mundo reunido lá e eu tô aqui, entendeu? É bem eu não planejo bem, sabe? Eu só quero ir, vejo como ir, aí depois as coisas vão acontecendo, tinha isso, aquilo. Teu filho, vamos pra Brasília agora, não dá pra gente ir pra... Vamos. Mas assim, eu fico com aquela coisa que eu pensei, eu preciso marcar um período que não passe do aniversário da Valentina, do Oliver, porque era um ano, né? Porque um ano é festão, né? Eu tenho que estar antes do aniversário do Oliver de um ano e eu preciso ir logo. Então tem que ser nesse período. Vou perder o aniversário da Valentina. Mas aniversário de 3 anos é importante também, mas eu consigo ir e estar aqui no aniversário do Oliver, então. Aí eles ainda fizeram a festa da Valentina ainda depois, quando eu cheguei. Então, como diz o Clóvis, tu tá com moral, né? Tá, e fez falta pra nós. Fez. Eu pensava às vezes, como é que estão se virando? A gente se vira. Eu sei. Mas eu queria estar lá pra ajudar. Mas, Vi, tu começou também uma nova carreira recentemente, né? Recentemente, faz um tempo, né? De corretora. Sim. Como que chegou nisso daí? Eu trabalhava na Jugasa, né? Com vendas. Geralmente é vendas, né? Minha área. Então, trabalhava lá e aí eu tive que pegar um período de licença para fazer uma cirurgia antes do casamento do Paulo. Na verdade, eu depois remarquei para depois do casamento, né? Que seria... Foi, logo que a gente casou, tu já fez. Foi que isso. ano? Porque eu ia fazer antes do casamento, mas aí 2014. Foi em junho, 2014, o ano? Inverteu o ano, ela olhou lá. Eu não tenho, eu só tenho nome, não tenho a data. A minha tem que ter data. E aí eu fiz a cirurgia, mas como na Jugasa era assim, eles não me davam um mês de férias, me davam 1, 2 semanas no máximo, né? Porque eu não podia ficar muito tempo longe desse meu trabalho. Alguém podia ficar no meu lugar, mas não tanto tempo. E aí que tinha os relatórios, final de cada mês, então eu já tirava assim. E aí foi acumulando. Então eu lembro que eu fiquei, que foram 60 dias de licença, eu tive que pegar um mês antes ainda, para poder compensar esses dias das férias, que ainda tinha muitos dias. E parece que a fiscalização estava batendo, que todo mundo não podia ter férias vencidas, coisa assim. Eu sei que eu peguei um mês antes, depois eu fiz cirurgia, foram mais 60, deram 90 dias. E depois mais 60 dias. Então, eu fiquei 5 meses em casa. Bastante, né? Foi bastante tempo. Quando eu voltei, é claro, já tinha uma outra pessoa no meu lugar, porque eu treinei, deixei no meu lugar. E quando eu voltei, essa pessoa que estava no meu lugar ia voltar para o local, a área dela. Só que o pessoal lá na área dela não era muito fã dessa pessoa. Não queriam ela lá. Não.
Acharam legal que ela pegou também. Foi, acharam muito bom. Fizeram uma reunião uns dias antes de eu voltar. E depois me contaram, né? A Malvinda, até me apelidaram de Malvinda. Eu disse, o que houve, Malvinda? Se reuniram pra eu ir pra aquele setor. Eles queriam eu lá, não queriam aquela pessoa. E aí, acabei aceitando. Eu sou assim, né? Não, tudo bem. Eu trabalhava lá, mas pra mim aqui também tá bom. Mas tava bom, não tá? Não tava bom. Não gostei. Assim, o pessoal era legal, tudo, mas a função... O serviço mesmo, né? Não era aquilo que eu gostava de fazer. E aí eu fui fazendo as férias de cada pessoa. Aí fui pro financeiro, fui fazer as férias do outro, fui fazer férias de outro, e assim foi. Aí a pessoa me treinava, eu ficava 30 dias naquele setor, aí o outro voltava de férias, eu ia Fez o tour pela empresa. Até que eu cheguei pro dono e eu disse, cansei disso, não quero mais ficar assim. Pulando. Eu quero, então, trabalhar como vendedora de carro. Eu disse, porque daí eu tenho meu salário, eu posso ganhar mais também por causa da comissão. E aí, fui fazer uns treinamentos, a gente foi pra Lages até fazer um treinamento e tal, na empresa, e voltei. E aí tava começando ali, aprendendo, né? Porque até tu atender alguém, tu tem que ter conhecimento. Fui treinando, né? Aprendendo. Veio uma crise, que começaram assim, onde tinha 3 funcionários no setor, eles demitiam 2 e deixavam 1. E foram demitindo. E os vendedores foi o primeiro. Tinha muito vendedor, eles foram demitidos. Vão demitir quem? Os novatos. Os novatos quem é? A Brígida, não sei quem lá. Novato nessa área, né? Pois é. Foi bem assim. Toda a empresa não tá lá, muito. Se eu tivesse, talvez, dito assim, não quero saber, eu quero o meu setor, vocês que se virem. Né? Eu talvez estivesse lá ainda, mas enfim. Não tá tudo bem, porque eu gosto do que eu faço agora, porque eu tenho tempo pra tudo lá. Eu tinha horário, né? Batia cartão das 8h, meio-dia, da 1h15, 1h30, às 6h18. Agora às você vezes pode fazer o seu horário, disso, né? Fazia hora extra, às vezes pra dar conta, né, do pessoal que eu cuidava, pra instalar as peças e acessórios. Eu tinha que ficar lá ainda à noite, cuidando e pedindo pra andar mais rápido, que o cliente vinha buscar o carro, aquela coisa. E agora eu tô aqui nesse horário, em plena quinta-feira, 5h da tarde, a gente conversando, então Porque tu faz o teu horário, né? Eu faço meu horário, eu posso cuidar das minhas netas, eu posso cuidar das minhas filhas, dos meus filhos, de quem precisa, às vezes alguma coisa que precisa fazer. Divertir mesmo também, né? Se divertir, sai, quero viajar, ficar 2 meses nos Estados Unidos, tchau pra vocês, não tenho vínculo. E aí trabalho de corretora, atendo meus clientes, faço meu horário, e é assim. Coisa boa, né? Essa é a liberdade que vale muito a pena. Então, era isso que eu queria. Eu sempre pedia pro Senhor, eu preciso de um emprego que eu tenha tempo e disponibilidade para ajudar as pessoas que precisam. Então, eu vou... Eu até falei pra mãe hoje. Eu levei ela de manhã para receber o pagamento, fomos pagar as continhas que ela gosta de ir, fomos no mercado, fomos marcar consulta, retorno para ela, exames. E ontem eu fui com a Flávia levar para fazer consulta, segunda-feira foi meu sogro, tem meus pacientes, né? Então, se eu trabalho numa empresa que eu tenho que bater cartão, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? E quem que vai fazer isso por eles? Eu não sei. A Flávia, eu não vejo outra pessoa que pudesse fazer. O Clóvis, ele tá bem ocupado com o trabalho dele, ele não consegue nem... O meu sogro, quem queria fazer isso por ele? Eu não vejo ninguém também que pudesse. A mãe, o pai não faria. A minha irmã tem que sair da loja para poder... Tem horário também. Então, as coisas foram acontecendo dessa forma para que eu pudesse hoje estar fazendo esse trabalho por eles. E, inclusive, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho da Brígida, qual trabalho? Segue lá no Instagram. Tá bom. Não de assistente social. Não. Chega, já tem 3 anos. Não quero mais paciente. Não. Nada de acomodação. Uma vendinha, comprar apartamento, no Instagram casa. Ela posta as casas, ela posta tudo. Né? Consegue vários... Não, como é que eu vou falar? Um jeitinho... Do que? De empreendimento? Financiamento? Sim. Essa é
A gente faz uma simulação, vê parcela. Melhores condições, era isso que eu queria falar. Melhores condições de compra. Isso. E é isso aí. E venda também, né? Compra e venda. Sabe que tem uma situação incrível de um cliente, e isso assim, ó, serve para todo mundo. Não tinha entrada, porque assim, o imóvel, vamos supor que custa 100 mil reais. Eu quero comprar o imóvel pronto, beleza. Vamos supor que o valor dele é 100 mil reais. Vai fazer um financiamento, o banco não financia 100% do imóvel. O máximo é 80%. Então, quer dizer que 80 mil financiamento, 20 mil é a entrada. Eu tenho fundo de garantia. Quanto? Sei lá, vamos supor, tenho 15 mil de fundo de garantia. Ótimo, 5 mil é a entrada. Ainda falta para chegar no 100 mil? Mas tem a escritura. A escritura vai lá, dependendo do valor do imóvel, 5, 10, 15, 20 mil, né? Depende. Um imóvel até o cara quanto entrada. O valor do imóvel de 100 mil gira em torno disso, 4, 5 mil reais. Tudo bem. Essa situação em específico, esse cliente não tinha entrada, mas tinha uma renda boa, né? O imóvel tinha que ser para ele. A casa que eu estava mostrando para eles custava em média 140 mil, mais ou menos. E aí chegou uma hora, o vendedor não quis mais vender. Já estava fechado o negócio, decidiu não vender mais. Aí tudo bem, fui procurar outro imóvel. E na mesma rua eu encontrei uma casa, só que a casa, a proprietária pedia 200 mil pela casa. Ele não consegue, o máximo que ele consegue chegar até 160. Ela quer 200, impossível. Mas naquele dia, me deu um estalo e eu vou ligar para a dona da casa. Oi, então, eu sei que tu queres 200 mil pela tua casa. Eu tô com um cliente que ele não consegue chegar nesse valor. Qual o mínimo que tu faz? Ela ainda disse assim para mim, olha, só hoje, se tu vier hoje aqui, trouxer eles para ver a casa, e eles gostarem da casa, a gente fecha o negócio, eu faço por 160. E eu disse, 160, tá bom. Segura aí, liguei pro cliente, passei lá, peguei a família inteira, fomos todos lá para ver a casa, gostaram da casa. É essa casa, tá bom. Fiz a simulação, eu fiz a casa num valor maior, porque justamente o engenheiro ia avaliar para um valor maior, porque a casa valia mais, mas a cliente, o proprietário da casa queria tanto vender porque ela queria ir embora daqui, queria voltar lá para a terra dela, que é Tubarão. E aí, avaliamos a casa se não me engano, acho que foi 190, uma coisa assim. E aí o engenheiro foi lá, avaliou a casa nesse valor de 190, a Caixa liberou 170 mil, 170 nos quebrado, uma coisa assim. Não sei se avaliamos a casa em 200, mas eu sei que foi 170 mil que a Caixa avaliou. Ou seja, 160 mil foi para a proprietária da casa, sobrou 10 mil. Ele não deu entrada, ainda sobrou o dinheiro da escritura. Olha só, não era para ser? Era para ser. Então, assim, tem algumas situações que a gente consegue fazer isso. Vendi uma outra casa para uma outra cliente, ela é caixa lá no Moniari. Muito querida ela. Ela comprou na planta, lá no bairro Aurora, em Içara. E, na época, o governo deu um subsídio de 18.900. A Caixa liberou o valor. Resumindo, fechou, a casa era 99 mil. 99 mil a casa, a Caixa liberou o valor e o restante era o subsídio que fechou no valor total. E ela não precisou dar entrada. Eu disse pra ela, Josi, se tu não comprar essa casa agora, tu não compra nunca mais. Por esse valor, não. Tu não tem nem entrada, tu só tem que correr atrás agora da escritura. Consegue ir lá com a mãe, com o pai, com o tio, pra pagar a escritura. A casa é tua. Vai pagando certinho ali. E é porque era juros de obra que ela tinha que pagar até construir. Terminou, tu paga a tua parcela. Eu acho, parece que ela tá pagando, não sei se é 500, 600 reais por mês pra casa dela. Então, assim,
deu muito certo. Então, tem situações que a gente consegue dar uma... É uma mulher completa, trabalha, cuida das suas É calmas. que às vezes também a pessoa quer, não quero ir num corretor pra gastar mais, eu vou direto no dono, mas daí não consegue fazer Não consegue essas coisas. negociar, né? Não consegue essas questões, né? Ô, Bi, pra finalizar a nossa conversa, se tu tivesse que dar um conselho pra alguém, assim, que tu não conhece, que tu nunca viu, mas ele queria um conselho de vida, qual seria o conselho que tu daria pra essa pessoa? O conselho que eu daria e que eu sempre trago pra mim é fazer as coisas com muito amor, não importa o que tu vai fazer. Se é limpar um chão, se é trabalhar no escritório, se é atender um cliente, se é limpar a tua casa, se é fazer um bolo, mas fazer com amor e com gratidão. Se tu faz as coisas com amor e gratidão pelo que tu tem, tu prospera. Às vezes a gente acha que sucesso e prosperidade é financeiro. Mas não é só isso. Às vezes tu não tem um financeiro ou uma vida social, né, assim, financeira, que aparenta ser top, que aparenta, que tu tem um belo imóvel, uma bela casa, um Com carrão. um cinto de R$900. A gente tava comentando. Às vezes tu não tem isso, mas tu tens o outro lado, a parte espiritual, a parte familiar, saúde, que isso te torna uma pessoa de sucesso. Então isso te dá. E às vezes a gente olha e diz, mas eu não tenho isso material. Mas eu sou muito abençoada porque eu tenho isso. Então eu vou dar o melhor naquilo que eu tenho. Então, quando tu tem e tu dá o teu melhor e tu é grato por aquilo que tu tens, tu prospera cada vez mais. Em todas as áreas. É assim. Muito verdade, muito bonito. Acabou a bateria da nossa câmera, mas voltamos. E só para finalizar, então, agradecer o aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. Não, mas agora a gente agradece por tu ter aceitado. Sabe como é que foi, gente? A gente falou assim, a Bi, domingo a gente foi almoçar na casa da Bi, aí a gente falou, vamos convidar já ela, né, Isadora, tal. Vamos convidar a Bi, quinta-feira, tu pode, à tarde? Posso, claro, nem sabia que 3 horas. era. Tá, posso, a gente se encontra lá na casa da Isadora, tá, beleza, assim, tá, mas tu nem sabe pra que é. Tu viu como é que é? Eu aceito, quero. Depois eu vejo o que é e como eu vou fazer. Mas é isso aí. Mas a tua história é muito legal. Muito obrigada por compartilhar ela com a gente. Até estava conversando com as meninas aqui sobre um discurso que eu estava ouvindo hoje e que fala sobre as nossas dificuldades. Que todos nós temos dificuldades ou vamos ter em algum grau da nossa vida, em alguma fase da nossa vida. E às vezes o Senhor ele não vai tirar aquela dificuldade tão rápido ou talvez nunca tire na nossa vida. Mas a gente tem uma oportunidade de 3 coisas, ele falou. De aprender com aquela dificuldade e de nos moldar com aquela dificuldade, né? E não reclamar, nos sentir gratos até. Então, ele fala a respeito disso nesse discurso e eu achei isso muito interessante porque às vezes a gente tem que encontrar o propósito daquela dificuldade na nossa vida. É basicamente isso que ele fala. Tu entender o que é o propósito daquela dificuldade. Por que eu estou passando por aquilo? Né? Não porque eu estou fazendo alguma coisa errada, não é isso. Mas será que o Senhor não quer me moldar, como tu falou? Me fortalecer, deixar uma árvore mais forte, com raízes mais longas, né? Ou até nem focar no propósito, focar o que eu posso aprender, né? Isso. É que eu posso aprender com isso e refinar, te tornar uma pessoa melhor. Não, e a Pauline comentando a respeito disso, eu lembrei de uma... Posso... Vai. E o que realmente talvez seja isso que eu tenho como propósito de vida, é justamente isso mesmo. Eu decido fazer, eu quero fazer aquilo, mas depois eu vou ver de que forma, né? Porque pensando nisso, realmente as situações em que eu passei e o que eu vivi realmente aconteceram dessa forma. A gente brincou, riu, né? Viagens e tal, como que eu ia fazer. Mas realmente, uma situação simples, mas que precisava que eu fosse forte e decidida em cumprir. Um exemplo bem claro, eu acho que eu devo já ter contado para vocês, mas eu gostaria de lembrar. A gente nem sempre teve carro, né? Então, no início da vida, a gente não tinha carro. E no início da minha vida de casado, né, no caso.
E aí eu tinha os meninos pequenos, a gente ia pra igreja a pé, né? Eu morava aqui no centro, mas era uma boa caminhada, né? De onde eu morava até... E tem um morrão. E o morrão, né, da capela. Então, assim, eu subia aquele morro, empurrando o carrinho de bebê, né, por 3 vezes, porque eles todos 3 andaram de carrinho, e ia pra igreja. Mas, algumas ocasiões, chegava no tipo sábado à noite, tava chovendo. E eu ia pra igreja sozinha com eles. Meu marido era inativo, ele não ia pra igreja. Mas no domingo de manhã eu levantava e ia com eles. E aí chegava sábado à noite, tá chovendo. Eu disse, bom. Aí eu orava e dizia, Senhor, que amanhã de manhã não esteja chovendo, para eu poder ir para a igreja, né? Porque de qualquer forma eu vou para a igreja, eu dizia para ele. De qualquer maneira facilita eu vou. a minha vida, né? Mas se o senhor puder facilitar, né? Seria melhor, porque com 3 crianças, um no carrinho e guarda-chuva, eu não sei bem como que eu vou fazer isso. Mas a gente vai. E se puder evitar, né? Eu não consigo parar de chover. Fazer com que a chuva pare, mas o senhor pode fazer isso. E aí, às vezes, domingo de manhã, eu acordava e não estava chovendo. Mas, alguns domingos, estava chovendo domingo de manhã, nesses tantos anos. E aí, estava chovendo. Aí eu acordava e ai, tá chovendo. Bom. Aí eu me arrumava as crianças, vamos para a igreja e tal. Aí eu olhava, descia, morava no 8º andar, descia do prédio, tal. E quando eu descia, eu olhava, não estava mais chovendo. Em todos esses anos que eu não tive carro e que no domingo estava chovendo, a gente nunca precisou ir de guarda-chuva para a igreja porque não chovia no domingo de manhã. E se estivesse chovendo, parava de chover. E aí a gente ia para a igreja. Aconteceu algumas situações, eu não lembro se foi mais que uma, mas não lembro quantas, que a gente chegava na capela, entrava, estava lá na sala, sentava para assistir as aulas, voltava, e a chuva caía. E aí chegava na hora de ir embora, terminava a reunião, a gente ia embora e não estava mais chovendo. Então assim, a gente nunca se molhou porque teve que ir na igreja e estava chovendo. Não. Eu exercia a minha fé, eu pedia para o Senhor, eu não conseguia parar de chover, fazer com que parasse a chuva, mas eu ia de qualquer forma. Então, às vezes, o que a gente pensa? Eu vou fazer tal coisa se não acontecer isso, se o tempo estiver bom, se não estiver muito quente, se não estiver chovendo, se não aparecer visita. Se algumas coisas não acontecerem ou acontecerem, der tudo certo, eu vou. Não é assim, as coisas a gente tem que decidir. Né? Se for uma boa causa, tem que ser decidido na vida. Eu vou fazer isso. Mas se acontecer, a despeito, se acontecer ou não, isso eu vou fazer, né? Então, eu sempre levei isso comigo, talvez pela minha criação, vou ter que terminar esse quintal de qualquer jeito. Então, decidi a fazer e fazia, né? Acontecia. E hoje valeu muito a pena. Valeu. As dificuldades te moldaram, te deixaram essa pessoa assim, mais sábia, mais... Mas Bi. Não tanto, Mas Bi. Mas Quem conhece a Bi, comenta aí embaixo. A Bi já te ajudou algum dia? Nossa, vai ser todo mundo aí. Tenho certeza que já. Obrigada, Bi. Bi, muito obrigada por compartilhar suas experiências de vida. Obrigada, meninas. Primeira convidada da 2ª temporada. Olha que especial. Chique. legal. Muito obrigada a você que ficou assistindo ou ouvindo a gente até o final. Já aproveita para seguir o nosso canal, curtir aqui, comentar para ver se você teve alguma experiência parecida com a Bi. Também já aproveita para seguir nosso Instagram para ficar sabendo das próximas convidadas, próximas novidades. E é isso. Um Várias beijo. novidades. E até a próxima. Até. Tchau. Tchau.